Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, sou professora de Teoria do Conhecimento 2, do curso de Licenciatura em Filosofia da UFPEL EAD UAB. Hoje a gente vai para a nossa 13ª aula. Como eu expliquei na última aula, na 12ª, eu pulei uma das aulas que vai ficar para o final, do Fred Dretske e a informação, teoria informacional dele. Hoje nós vamos falar de Simone de Beauvoir, o feminismo e a epistemologia. Um assunto que eu gosto bastante, aprecio bastante, não é por eu ser mulher, desculpa, mas é porque eu acredito que a Simone, gente, independente do gênero, independente de qualquer coisa, ela deu avanços a passos largos. Porque imaginem, uma pessoa que nasceu na França em 1908, início do século XX, em que as mulheres não podiam fazer nada. As mulheres simplesmente tinham que se contentar em serem donas de casa, criar seus filhos, educar seus filhos, né, e cuidar dos seus maridos. Era muito difícil. Quando ela ficou mais jovem, ela não queria fazer as coisas que as outras moças da idade dela faziam. Que era o quê? Se preparar para o casamento. Fazer enxoval, tricotar, fazer crochê, comprar os seus ornamentos para um futuro casamento, pensar em vestido de noiva, cozinhar, cozer, né, que no caso costurar, e assim por diante. Simone optou por trabalhar, ou melhor, primeiro estudar. E ela acabou sendo a primeira mulher a ingressar na universidade em que ela escolheu estudar, lá na França. Gente, foi um custo, porque assim, como é que eu posso dizer pra vocês? Ela foi a primeira que conseguiu passar, mas isso não significa que não tinha outras que estavam tentando e de repente estavam tentando há um tempo, né? Mas ela foi a única que conseguiu ingressar, como eu falei pra vocês. Nessa mesma época ela conheceu o Sartre, Jean-Paul Sartre. E alguns amigos que também, no mínimo, né, compartilhavam da mesma ideologia, que no caso, como todos sabem, uma delas é o existencialismo. Enfim, a Simone, gente, com Sartre, deu uma dupla perfeita, assim, porque na realidade eles não eram um casal de amigos, no caso, amigos convencionais. Numa época, sei lá, vou dizer, década de 30, 40, 50, onde a mulher só podia ser esposa de um homem, a Simone era uma amiga do Sartre que, por vezes, o namorava. E, ao que dizem, né, dizem as más línguas, que eles não tinham nenhum compromisso formal. Isso significa que nada impedia que eles tivessem qualquer tipo de relacionamento afetivo com outras pessoas. Se isso é verdade, enfim, não tenho certeza. Porque o que importa mesmo é a filosofia deles. Dizem também as más línguas que, graças a ela, Sartre conseguiu se sair muito bem em algumas das suas teorias, algumas das suas particularidades, sobre o que ele escrevia, que eu quero dizer. Eles eram bastante revolucionários. Sartre chegava a pegar uma caixinha de, vamos dizer assim, de madeira, aquelas que ainda a gente vê em fruteira, sabe? Ou na feira, que se coloca fruta, virava a caixa e subia em cima para falar com seus fiéis companheiros e lutar
pelas classes sociais, por mais dignidade, por mais direitos. Acredito eu que a Simone não ficava atrás, não. Ela era feminista? Sim. Simone era uma... Era, né, gente? Que infelizmente faleceu em 1986. Ela foi uma das precursoras mais importantes do feminismo. Só que ela não julgava, assim, pessoal, que na realidade as mulheres eram vítimas. Elas não eram nem vítimas nem algozes. E os homens, na visão dela, têm uma percepção, vamos dizer assim, que claro que eles faziam muitas coisas que fugiam assim, que estava dentro de algo convencionado, convenções ditas, regras ditas pela sociedade, mas aí é uma interpretação minha, tá? Por outro lado, os homens, assim como mulheres, eram criados por mulheres. E aí havia toda uma questão cultural, entende o que eu quero dizer? Uma questão cultural, educacional e social. Por exemplo, eu tinha 3 filhos, eu, Ana Paula, e era casada com meu marido. Tinha 2 meninos, uma menina. Eu iria criar a menina, a não ser que eu fosse uma pessoa super pra frente, igual a Simone de Beauvoir, para casar e ter filhos. E os meninos eu iria criar para quê? Para serem chefes, para entrarem, para ingressarem ao exército, à marinha, à aeronáutica, para estudar, para ter as profissões que eles queriam. Porque era assim que as regras eram ditadas na sociedade. Aí vocês vão me dizer assim, como assim as regras? Vocês sabem disso. Até hoje existem convenções e padrões da sociedade, pessoal. E o feminismo, ele tem que se fortalecer cada vez mais, porque como a própria Simone dizia, às vezes é um passo para frente e 2 para trás. Porque se a gente deixa e piscar o olho, quando a gente vê, a gente é atropelado. E por incrível que pareça, o machismo, a visão machista, muitas vezes não vem só dos homens, vem de mulheres. Por quê? Porque às vezes as mulheres não aceitam as vidas que elas têm. Às vezes elas são tristes, depressivas, ansiosas, amarguradas por alguma razão. Seja por por uma questão familiar, amigos, profissão, ou pela própria doença mesmo, serem depressivas, vamos dizer assim, ou terem algum outro tipo de doença, certo? Qualquer pessoa que sabe que ficar doente é a pior coisa que tem. E aí eu digo pra vocês, essas mesmas mulheres que não têm condições, muitas vezes, de ter suas liberdades, que daqui a pouco não tem profissão, mal cresceram, ficaram jovenzinhas, já casaram. A gente sabe que o país é grande. A gente sabe que a situação no norte e no nordeste se configura de uma forma, olha, eu poderia dizer bem diferente do que aqui no sul, por exemplo. E mesmo aqui no sul, no sudeste, no centro-oeste, existe esse tipo de coisa. Que tipo de coisa que eu quero dizer? Mãe, pai vendendo filhas para matar a fome dos outros filhos. Pai, mãe alcoólatra, que usam outros tipos de drogas, que não dão atenção para os seus filhos, que vêm de uma pobreza extrema, que enfrentam muitos obstáculos na vida. Então é uma série de coisas. A vida é muito mais complexa do que a gente imagina, às vezes não é um problema, é vários. E aí o que eu posso dizer pra vocês, acredito eu nunca fui fundo na história de vida, no contexto histórico da Simone de Beauvoir. Por incrível que pareça, que vocês sabem como eu gosto de pesquisar o contexto histórico dos filósofos e das filósofas, né? Mas acredito eu que a Simone, se ela teve a oportunidade de estudar, é porque ela veio de uma situação razoável de vida.
que o poder aquisitivo na casa dela não era tão baixo. Isso que eu quero dizer para vocês. E nesse sentido, é claro que ela teve oportunidades. E claro que ela não desperdiçou. Ela foi pioneira em muitas coisas. Como eu acabei de falar para vocês, a questão do feminismo, ingressou na universidade, ajudou muitos colegas, mas ela também pagou um preço por isso, gente. Tem um filme, não sei se é um filme, são vídeos soltos na internet, no YouTube, que eu já vi, que é Simone, que é sobre Simone e o Sartre, né? E que eles estão numa janta, e ele tá conversando com vários homens, assim, senhores, assim, bem vestidos. E nesses lugares, a época que eles viviam, ficavam os homens de um lado, fumando, bebendo, conversando, e as mulheres do outro. Costumava ser assim, né? E aí a Simone chegava para conversar junto na roda de pessoas, homens que estavam com Sartre, e ninguém a ouvia. Simplesmente ignoravam a voz dela. E aí, se eu não me engano, tem uma das cenas que o Sartre chama a atenção e faz ela falar. Porque os homens, assim como alguns homens, né? E algumas mulheres também, posso dizer, assim como até hoje, muitas vezes não aceitam que uma mulher levante a voz. Eu não sei se vocês já assistiram filmes a respeito de bruxas, né? E uma das coisas que eu li recentemente sobre bruxas é que havia uma lenda de que as mulheres não podiam rir alto, não podiam falar alto, não podiam se comportar tal como um homem. O que é se comportar tal como um homem? Beber, falar piada, enfim. Falar coisas que tu só vê um homem fazendo num bar. Num bar jogar sinuca, jogar qualquer outro tipo de jogo, baralho sequer. Por quê? Porque isso é um comportamento de, no mínimo, uma mulher feiticeira, uma mulher bruxa. No mínimo, de novo eu vou dizer, deve ser um pensamento da Idade Média, né, gente? Ou próximo da Idade Média. Mas se vigora até hoje. Não vamos longe. Um dia eu saí com uma amiga minha. A minha amiga estava lá, bebendo, conversando, e soltou uma gargalhada. Todas as pessoas olharam para ela. Inclusive as mulheres. As pessoas que trabalhavam no bar. Por quê? E se fosse um homem fazendo a mesma coisa, será que ela ia ser olhada? É isso que eu quero dizer para vocês. Não é só uma questão de ser quem é. Não é uma questão de gênero. É uma questão de comportamento também. Como vocês sabem, Simone escreveu O Segundo Sexo. E uma famosa frase dela, que todos usam para dar aula, já caiu até no Enem, é o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Eu vou deixar essa frase suprimida. Eu escrevi um texto sobre as mulheres, classificações, enfim, falei na Simone e dei a minha interpretação dessa frase. Porque, como vocês devem saber, ela não tem só uma interpretação, né? A própria Simone, se eu não me engano, nunca deixou tão claro. Mas eu vou deixar quieta essa frase, até para daqui a pouco colocar na avaliação de vocês. Vamos ver o que vocês vão achar. Mas continuando. O que a Simone também expôs no Segundo Sexo, que aliás foi em 2 volumes. Ela falava que o homem costuma ter uma arma que ele julga poderosa. Não vou dizer poderosa, mas algo nele faz com que ele
se fortaleça, vamos dizer assim. Algo que na realidade as mulheres não têm. E aí esse algo do homem que dá toda a força para ele. Eu vou colocar como o poder do masculino, de alguns masculinos, não vou generalizar, de achar que eles são uma fortaleza, que as mulheres são frágeis, que só eles são capazes de contribuir para a sociedade como um todo, que existem profissões que só homens conseguem exercer, que há mulheres que são feitas para uma coisa, para uma finalidade, outras mulheres para outra, o que torna o sexo feminino totalmente, no caso, objeto, né? Coisifica o sexo feminino. Que algumas mulheres são frágeis demais, não aguentam, são delicadas. Sim, muitas mulheres são delicadas. Aliás, tudo é verdade. Algumas mulheres são frágeis, sim, mas algumas mulheres são uma fortaleza. Alguns homens são uma fortaleza, mas alguns homens são muito delicados. Mas é difícil para esses homens delicados se mostrarem delicados. Graças a Deus, hoje em dia, as pessoas têm liberdade de terem as suas identidades, graças a Deus. Embora, infelizmente, algumas famílias não aceitem a pessoa que gosta, tem orientação sexual do mesmo sexo, não aceitem o trans e assim por diante. É triste isso. Porque imaginem vocês não conseguirem ser quem vocês querem ser. Eu, por exemplo, sou professora. A minha vida é dar aula. Também gosto de atuar no teatro. Aliás, quando eu estou dando aula, eu me sinto assim, estando num palco. Eu não dissocio uma coisa da outra. Se um dia eu tivesse que parar de dar aula, me colocassem, por exemplo, num trabalho burocrático, e principalmente se não tivesse uma viva alma na minha volta, nem mesmo para eu cumprimentar, gente, podem preparar meu caixão, que com certeza seria a minha morte. Eu falo isso pra vocês porque eu sinto que pessoas que não conseguem se mostrar como são e dizerem que elas gostam realmente e quais são as suas identidades, eu sinto que elas vivem amarradas, inclusive numa camisa de força e com uma faixa no rosto, na boca mais especificamente, que não podem nem se pronunciar. O silêncio acaba sendo o seu norte. Isso deve ser muito triste. Para todas as pessoas, ex-alunos inclusive, que me falam coisas do tipo: eu não aceito determinadas coisas, eu aceito que uma pessoa, uma criança trans se descubra trans tão jovenzinha, com 8, 9, 10 anos. Gente, trans tem a ver com a identidade, não com a orientação sexual. E as pessoas confundem. E eu sempre falo esse exemplo da identidade. Imagina tirar vocês de um lugar que vocês gostam, de algo que vocês gostam de fazer, colocar vocês num lugar oposto. E aí? Seria a morte, né? Como eu disse. Pra mim seria, pelo menos. Ou colocar numa camisa de força e colocar uma fita ou uma faixa na boca. E se tu só tiver o silêncio. Terrível, né? Bom, que eu gostaria de trazer para vocês alguns elementos da Simone. Um vínculo com o feminismo. Mas claro que eu não quero fazer militância. Mesmo porque eu me considero uma pessoa... aprecio muitas pautas, tá, do feminismo, mas algumas coisas eu posso dizer a vocês que eu não concordo. Claro que eu não vou dizer aqui o que eu concordo ou não concordo, porque a gente tem o direito de ter nossa própria opinião, certo?
Por outro lado, a Simone abriu portas para muitas outras virem. E para a sociedade como um todo perceber o que estava acontecendo, afinal de contas, gente. Para onde tudo estava indo. Se nós mulheres, assim como os homens, somos responsáveis por tudo que acontece, nenhum de nós faz nada sozinho. Ninguém é ninguém sozinho. Isso que eu quero dizer. E no campo epistemológico? Avançou bastante. Mas a gente tem muito que avançar e a gente tem muito que lutar ainda. Por hoje é isso, então. Espero que vocês tenham gostado.